Só você é Deus. Boa noite, igreja. A paz esteja com todos, amém? Amém. Glória a Deus por mais um dia, por estarmos aqui na casa do Senhor. O Salmo 105, ele tem por título Louvor pela direção de Deus. Louvai ao Senhor e invocai o seu nome. Fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Cantai-lhe salmos, falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração daqueles que o buscam o Senhor. Amém? Então vamos fazer conhecido o nome do Senhor e todos os seus feitos que Ele tem feito na nossa vida, na vida dos nossos entes queridos. Vamos dar glória a Ele, porque Ele é merecedor de toda honra e toda glória. Amém? Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, nos colocamos aqui mais uma vez em Tua presença, te agradecendo, Pai, por mais um dia, por mais um momento de estarmos aqui neste culto de oração. Pedimos, Senhor, para que o Senhor venha falar conosco, Pai querido, através do louvor, através da palavra. Que o Senhor traga discernimento, sabedoria e entendimento para que possamos, Senhor Jesus, entender a Tua palavra nesta noite, ouvir a Tua voz, crer que o Senhor é Deus e tudo pode, Pai. Muito obrigado, Senhor. Traga as pessoas que irão vir em segurança. Abençoa todos que estão aqui. Abençoa aqueles que não puderam estar aqui também nesta noite, Pai. Muito obrigado. É o que eu te peço, te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Aleluia. Vamos agradecer ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus, que pela sua infinita graça nos alcançou e nos deu uma nova vida, nos deu direção. A Ele seja toda a glória, todo louvor e toda a canção aqui nesta casa. Aleluia. A ti toda a honra, Senhor. Desde o princípio é o Verbo, aquele que vemos e ouvimos, o Filho unigênito do Pai. Tu és o meu amado Filho, não meu querer, mas sim o teu. Maravilhados nos rendemos. Desde o princípio era o Verbo, aquele que vemos e ouvimos, o Filho unigênito do Pai. Tu és o meu amado Filho, não meu querer, mas sim o teu. Maravilhados nos rendemos, cantando: lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. A ti a glória eternamente, Jesus. Quem pode crer, quem pode ouvir? O servo de todos é o Rei, mesmo desprezado nos amou. O ramo da vida revelou, com suas feridas nos curou. Todos os povos se prostrarão, cantando: lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus.
Santo é o Senhor. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver a tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver a tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver a tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver a tua face, Deus. Oh, eu quero te ver, Senhor. Mostra-me tua glória, revela-te aqui, Senhor. Santo Jesus, tu és santo, tu és santo, lindo, 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 lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Aleluia, tu és o nosso amado Salvador, o Santo de Israel. A ti toda a glória, Senhor. A ti toda a canção, toda a adoração, todo louvor, toda a honra, Senhor. A ti pertence, porque só tu és digno. Nós te engrandecemos nessa noite, Senhor, e declaramos que nós queremos te ver, Senhor. Revela-te a nós aqui neste lugar. Revela-te a nós neste culto de oração. Revela, Jesus querido, teu Espírito Santo a nós aqui em intimidade, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que nós possamos nos entregar ao Senhor e que a glória do Senhor encha as nossas vidas, encha esta casa esta noite. Em nome de Jesus, revela-te aqui, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo é o Senhor. Tu és digno, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Exaltado seja o Senhor para sempre. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que nessa noite nós possamos ter a presença do Espírito Santo de Deus em nós, sendo revelado aqui, sendo manifestado em nossas vidas, e que nós possamos ter um momento de relacionamento com Ele hoje, e que nós possamos nos entregar àquele que merece tudo de nós. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Lindo és o Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém, queridos? Vamos dar continuidade ao nosso culto. Aleluia. Hoje é um culto mais voltado para oração. Então vamos ter uma reflexão da palavra. Logo em seguida vamos ter o nosso momento de oração. Glória a Deus. Eu quero ler aqui com vocês no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 18. É uma passagem que muitos conhecem, a maioria conhece, né? Porque um dos livros mais lidos é os livros de Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Que a maioria das pessoas gostam de ler. E essa passagem fala sobre o homem rico. E o Senhor me trouxe uma
uma interpretação dessa passagem que eu fiquei até, falei, nossa, não, interessante. Então vamos ler. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo, bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E disse ele, todas estas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe, ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparta-o entre os pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. E ele, ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Amém? Eu quero começar por essa frase. É mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha. O que o Senhor queria dizer com isso? Que a gente sabe que uma agulha, ela tem, pode ser a maior agulha que seja, ela tem um furinho bem pequeno. Como que passaria um camelo ali, né? A gente sabe que em Jerusalém tinha um portal que ele se chamava fundo de uma agulha, né? Que era um portal, só que era muito pequeno. Para um camelo passar por ali, ele tinha que tirar toda a carga dele, aquelas bolsas que ele tinha do lado, e ele tinha que se ajoelhar para poder passar, né? Então, uma das interpretações é essa. A segunda é que pode ter sido um erro de tradução, né? Então, no grego, camelos, escrito com K, camelos, igual a camelo, mas camilos pode ser uma corda grossa, né? Então, como que passaria uma corda grossa por uma agulha, por um buraco de uma agulha? É difícil, a gente vê que até quando a gente vai costurar, a gente tenta passar a agulha ali, né? É um perrengue para passar, né? Dependendo da agulha, a gente tem que passar na boca e coloca ali e tal. Ainda mais gente que não enxerga meio direito, né? A gente precisa usar óculos, então é meio dificultoso. Ou também pode ter sido uma hipérbole. O que é isso? É um exagero intencional. O que é um exagero intencional? Ele quis falar isso para que todos ficassem mais, nossa, como que vai passar um camelo, não é verdade? Né? Então, dúvidas? Amém? Então, tinha um homem que era muito rico, e ele chegou a Jesus e perguntou a Jesus, o que farei eu para que eu possa herdar a vida eterna, entrar no reino dos céus? Aí Jesus disse a ele, se ele conhecia os mandamentos, né? Aí Jesus falou alguns dos mandamentos para ele. Aí ele disse, na minha Bíblia aqui, no versículo 21, põe para a gente, Fabiano. Ele disse, todas essas coisas tenho observado, que está na minha Bíblia também. Eu olhei na Bíblia da Rosana, também está assim. Tem algumas que tem algo diferente, né?
O que é observado? Olha lá, é na NVI. Tenho obedecido. Então aqui, pela minha, tenho observado. O que é observado? Você observa as coisas, mas então, observado não quer dizer que ele cumpria. Já ali está escrito obedecido. Tudo isso tem obedecido, né? Mas aí vamos lá. Então ele obedecia. Se ele não só observava, porque tem várias traduções, a gente não sabe exatamente, mas se ele obedecia os mandamentos, ele respeitava o pai e a mãe, ele não adulterava, ele não matava, ele não furtava, ele não dava falso testemunho de pessoas. Enfim, isso poderia levar ele ao céu? Somente isso? Não. Tinha algo ainda nele que ele precisava se libertar. E aqui Jesus fala sobre riqueza, sobre bens materiais. Que ele era um cara muito rico. Agora imagine, chegar para você, Fabiano, vende o seu palio, a sua moto, e reparta com todo mundo e venha me seguir. Né? Você fala, nossa, mas o único carro que eu tenho. Mas ele não quis dizer realmente isso. Porque ele não vai pedir seu carro, ele não vai pedir sua moto. Tudo bem que para esse cara rico ele quis falar essa parábola para quê? Ele visse que nem toda riqueza é boa para a gente. A gente ter algo suficiente é bom. Nada contra quem tem muita riqueza aí. Nada contra. Se um dia o Senhor me permitir ter, eu vou ser muito agradecido a Ele. Não é verdade? Mas então ele precisava se libertar, porque ele cumpria os mandamentos. Mas o que ele guardava no coração era a riqueza, eram os bens materiais. Aí o que o Senhor me trouxe nessa noite? Eu não vou falar riqueza. O que a gente precisa se libertar? O que a gente precisa deixar para seguir Jesus? Muitas das vezes é algo que a gente se apegou muito. Não quer dizer que seja uma riqueza, mas a gente se apegou na mentira. A gente precisa deixar a mentira de lado para que a gente possa herdar o reino dos céus. A gente tem que se desapegar a um bem material que a gente tem, não que a gente vá desfazer dele, mas a gente tem que se desapegar desse bem para que a gente possa herdar o reino do céu. Muitas das vezes a gente gosta mais da nossa esposa do que do Rei Jesus, do Senhor, de Deus. Não que a gente não deva gostar, irmão. Explicar, né, bem certinho. Senão vai ter irmão aí que vai começar a chutar a esposa, porque não é bem assim. O que a palavra fala é colocar a Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. Não desonrando sua esposa. Colocar a Deus em primeiro lugar, não colocando o seu filho como ídolo. Não colocando o seu carro como ídolo, sua moto como ídolo. Um pastor, tem gente que reverencia um pastor como se fosse Deus. Tem gente que vai numa igreja somente por causa do pastor. Não, porque aquele pastor prega muito, porque aquele pastor fala muito, ele tem um entendimento. E o resto? Aí que está o negócio. Então, o que você tem que desapegar? O que você tem que entregar nas mãos do Senhor nessa noite? Para que você possa realmente herdar o reino do céu. Entregar toda a avareza,
entregar toda a sua tristeza, entregar toda a sua decepção. Quem que nunca teve decepção? Entregar tudo aquilo que você diz que não consegue. E, resumindo, vamos entregar tudo aquilo que tem nos afastado do Senhor. Pode não ser a riqueza, pode não ser muitas coisas, mas pode ser um mínimo detalhe. Pode ser o nosso tempo. Como que está o nosso tempo de oração, nosso tempo com Deus. Então, o que o Senhor trouxe nessa noite para mim foi isso. Para que a gente desapegue aquilo que nos afasta dele. Que a gente venda aquilo que está nos afastando dele. E que nessa noite de oração, a gente possa colocar tudo aquilo que está nos impedindo de nos aproximarmos mais de Deus, entregarmos na mão dele, para que quando chegar a hora, ele fala, seja bem-vindo, e não diga, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Todas as vezes a gente passa a vida inteira pregando, a gente passa a metade de uma vida que a gente tem aí. Eu vou fazer quase 50. Vamos supor que eu tenha vivido 30 anos na presença de Deus. Mas o que adiantaria eu estar 30 anos na igreja? Eu falei na presença de Deus, mas eu estar na igreja, porque tem gente que está há 30 anos na igreja, mas está há 30 anos longe de Cristo. Estar na igreja não significa a gente estar perto de Deus. Eu ouvia muito falar antigamente, hoje ainda ouve, né? Mas ouve pouco, que as pessoas, dentro da igreja o diabo não entra. O diabo senta do seu lado. Ô, louco, Beto, você está falando, senta do seu lado. Mas como que ele entra? Ele entra. Ele tem permissão para entrar. Ele entra, senta do seu lado e fica te observando. Ele observa se você está orando. Ele observa as suas atitudes. É igual como aconteceu com Jó. Ele estava ali ao redor de Jó, só observando Jó. Só observando. Aí depois ele vai até o Senhor. Aí Deus já sabia, né? Que ele estava ali rondando, né? Você viu lá o meu servo Jó? Ele é fiel. Mas ele é fiel porque ele tem tudo. O que Satanás vai chegar diante do Senhor e falar de você nessa noite? Ele tem alguma coisa para falar de você? Se Deus falar para ele, olha lá, você viu meu servo lá? Mas ele não ora como deve orar, não. Ele não busca como deve buscar. Ele não faz realmente o que deve fazer. Ou Deus vai falar para ele, ele é fiel. Ele é fiel. Mas ele é assim porque ele tem tudo. Quem é que tem tudo? Eu tenho. Tenho Deus na minha vida. Ele é tudo. Posso não ter riqueza, mas Deus, ele nos dá o sustento de cada dia. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos para o nosso momento de oração. Você que quer ficar de joelhos, andar pelo templo,
ou você quer ficar sentado, fique à vontade na casa do Senhor. E fique à vontade para estar pedindo aquilo que você precisa, estar agradecendo por Ele, por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Muitas vezes nós podemos não ter muita coisa, mas temos a presença dEle. Isso é o mais importante. Que as demais coisas Ele vai nos acrescentar. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor venha, eu vou clamar até que o Senhor... Irmãos, glória a Deus. A chuvinha continua. E assim como essa chuva, eu creio que vai ter chuva de bênçãos na sua vida, chuva de vitória, chuva de conquista, chuva de cura, chuva de libertação. Eu creio em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Amém, queridos? Domingo, dia 28, às 9 horas da manhã, Café com Deus. Venha participar conosco, venha ouvir uma palavra, uma reflexão, um ensinamento de Deus. Venha compartilhar louvores conosco. E também depois de desfrutarmos de um café da manhã, né, depois de termos alimentado o nosso espírito, alimentarmos também o nosso corpo físico. Então não teremos culto à noite, teremos apenas o Café com Deus, às 9 horas da manhã, aqui na rua Rafael Marques Coutinho, número 83, às 9 horas da manhã. Você é nosso convidado mais que especial. Traga uma pessoa, traga algo também para comermos juntos. Mas se você não tem também, venha você, traga um amigo, traga um irmão, traga seu esposo, sua esposa, seu primo, seu ente querido, e traga alguma pessoa para que está ouvindo a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, te adoramos neste momento mais uma vez, te agradecendo por mais este culto, por mais este momento de oração, pela palavra que o Senhor nos trouxe nesta noite. Muito obrigado, Pai. Cuida daqueles que precisam, Senhor Jesus, de um cuidado especial. Cura aqueles que precisam ser curados nesta noite. Visita aqueles que não puderam estar aqui nesta noite, Pai querido. Cuidando, guardando, protegendo, livrando de todo mal. Tirando, Senhor Jesus, todo orgulho, toda inveja, toda palavra maldita lançada, Pai querido. E que o Senhor possa, meu Deus, trazer transformação, trazer libertação, em nome de Jesus. Pai, nos leva de volta aos nossos lares em segurança. Acampa, Senhor Jesus, os teus anjos na frente dos carros, da moto, Pai querido, guardando, protegendo, Senhor Jesus, até chegarmos em casa, Pai. E continua conosco até, Senhor Jesus, a tua vinda, Pai, para que possamos, Senhor Jesus, ficarmos no reino eterno contigo, Pai. Então, muito obrigado por mais este momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus e a doce consolação do Espírito Santo não esteja somente hoje, mas para sempre. Todos que creem, digam amém. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Você é muito lindo, Deus. Você é todo santo. Você é adorado. E na terra só tenho você. No céu não tem